1º de agosto de 1941. Minha doce alma, sem o Brahmacharya perfeito, que muitos hoje conhecem de forma moderna e simplificada como NoFap ou retenção seminal, mas que no yoga é uma disciplina muito mais profunda de transmutação de energia. Você não pode ter um progresso espiritual substancial. Não existe meio termo no caminho espiritual. Controle o corpo primeiro, depois purifique seus pensamentos através da oração e da prática do japa, que é a repetição constante de um mantra ou nome divino para focar a mente. Utilize também o kirtan, que são os cantos devocionais que elevam a emoção ao sagrado, e o vichara, que significa a investigação profunda e o questionamento sobre a natureza da realidade. Através dessa meditação e autoanálise, tome uma resolução firme. Eu serei um brahmachari perfeito a partir de hoje. Que o Senhor lhe dê força espiritual para resistir à tentação e destruir a luxúria. Om Tat Sat. Este mundo nada mais é do que sexo e ego. O ego é a coisa principal, ele é a base sobre a qual a ideia de sexo se apoia. Se o ego for destruído pelo vichara, ou seja, pela investigação de quem sou eu, a ideia de sexo foge por si mesma. O homem, senhor de seu destino, perdeu sua glória divina e tornou-se um escravo, uma ferramenta nas mãos do sexo e do ego devido à ignorância. O sexo e o ego são produtos de avidya, a ignorância fundamental que nos faz esquecer nossa verdadeira natureza. O amanhecer do conhecimento do ser aniquila esses dois inimigos do Atman, que é a nossa alma imortal. Eles são como dois salteadores que saqueiam o pequeno e falso jiva, o eu ilusório e egóico que se sente separado do todo. Apenas em anos recentes a atenção científica voltou-se para o estudo da natureza e da evolução do impulso sexual no homem. Psicólogos e clínicos investigaram cuidadosamente a vida sexual normal e anormal entre as populações civilizadas. A conexão estreita do sexo com a religião, tanto na evolução social quanto na psicologia individual, torna o estudo da castidade um capítulo extremamente importante para a sociologia da raça. A sensualidade é inconsistente com a sabedoria e a santidade. O grande objetivo da vida é evitar a impureza. Até mesmo entre os elétrons existem elétrons solteiros e elétrons casados. Elétrons casados manifestam-se em pares, enquanto os elétrons solteiros existem sozinhos. São apenas esses elétrons solteiros que criam a força magnética e elétrica. O poder do Brahmacharya é visto até mesmo nos elétrons. Meu amigo, você aprenderá algumas lições com esses elétrons. Por favor, pratique o Brahmacharya e desenvolva poder e força espiritual. A natureza é sua melhor professora e guia. A prática do celibato não traz qualquer perigo, doença ou resultados indesejáveis, como vários tipos de complexos que são erroneamente atribuídos por psicólogos ocidentais. Eles não têm conhecimento prático sobre o assunto. Eles possuem uma imaginação errada e mal fundamentada de que a energia sexual não satisfeita assume várias formas de complexos disfarçados. Na verdade, tais complexos devem-se a outras causas. É um estado mórbido da mente devido ao ciúme excessivo, ódio, raiva, preocupação e depressão. Pelo contrário, mesmo um pouco de autocontrole ou uma pequena prática de continência é um tônico ideal. Dá força interior e paz de espírito, revigora a mente e os nervos, ajuda a conservar a energia física e mental e aumenta a memória, a força de vontade e o poder cerebral. O Brahmacharya confere uma força tremenda, vigor e vitalidade. Ele renova o sistema, reconstrói as células e tecidos, energiza a digestão e dá poder para enfrentar as dificuldades na batalha diária da vida. Um celibato perfeito pode mover o mundo. Pode parar a onda do oceano como Jesus. Pode explodir montanhas e comandar a natureza e os 5 elementos como o santo Jnana Dev. Não há nada nos 3 mundos que não possa ser alcançado por ele. Todos os siddhis, que são os poderes psíquicos e perfeições espirituais,
e todos os rides, as prosperidades e sucessos, rolam sob seus pés. Infelizmente, as ordens sociais do Varna Ashrama Dharma estão praticamente extintas agora. O Varna Ashrama é o sistema tradicional que organiza a vida humana em estágios, como o estudante, o chefe de família, o retirante e o renunciante. Hoje, quase todos se tornaram escravos da ganância, acumulando riqueza por qualquer meio, seja implorando, emprestando ou roubando. Não se tenta praticar o Dharma, que é o dever ético e a lei universal de cada estágio da vida. Esta é a causa fundamental da queda do homem. Se o chefe de família descarregasse estritamente os deveres de seu estágio de vida, se ele fosse um grihasta ideal, não haveria necessidade de tomar sannyasa, que é a renúncia formal ao mundo. O aumento no número de sannyasins, os renunciantes, no momento atual deve-se à falha dos chefes de família em cumprir seus deveres. A vida de um chefe de família ideal é tão difícil e rígida quanto a de um renunciante ideal. O Pravruti Marga, ou o caminho da ação no mundo, e do Karma Yoga é tão difícil quanto o Nivriti Marga, o caminho da renúncia e da quietude. Não há muita diferença de gênero entre um homem e uma mulher quando são jovens. Quando atingem a puberdade, ocorre uma mudança drástica. Sentimentos, gestos, modo de andar, fala, olhar e voz mudam completamente. Embora uma senhora pareça gentil e suave, ela pode se tornar rude e masculinizada quando está com raiva. A graça feminina desaparece sob a influência da fúria e do ressentimento. As mulheres costumam ter mais moha, que é o apego ilusório e a obsessão, e também mais paixão, mas possuem mais poder de resistência e são mais emocionais. Os homens são mais racionais. Embora as mulheres possam ser mais apaixonadas, elas têm mais poder de contenção do que os homens. O real culpado é o homem. Ele é o agressivo. É ele quem prova o fruto proibido primeiro. As mulheres podem ter o darshan de Deus, ou seja, a visão direta e a presença da divindade, com facilidade se apenas voltarem suas mentes para o caminho espiritual, pois o elemento do amor e do snehabhava, que é o sentimento de amizade e devoção pura, é predominante nelas. Assim como um rei não é rei sem tesouro e exército, como uma flor não é flor sem fragrância e um rio não é rio sem água, também um homem não é homem sem o brahmacharya. Fome, paixão, medo e sono são comuns ao homem e ao animal. O que diferencia o homem do animal é jnana, o conhecimento espiritual, e vichara, a investigação da verdade. Tudo isso só pode ser assegurado pela preservação do virya, que é a essência vital e a energia seminal. Se um homem não possui essas qualificações, ele deve ser considerado apenas um animal. Até os animais têm mais autocontrole do que os homens que se degradaram na indulgência. Aquele homem em quem a ideia de sexo está profundamente enraizada nunca poderá sequer sonhar em entender o Vedanta ou realizar o Brahman, a realidade suprema, mesmo depois de 100 nascimentos. A verdadeira cultura é o estabelecimento do perfeito brahmacharya físico e mental. A verdadeira cultura é a realização da identidade da alma individual com a alma suprema, através da experiência direta. Para um homem apaixonado e de mentalidade mundana, termos como autorrealização, Deus, Vairagya, que é o desapego das coisas passageiras, renúncia, morte e cemitério são muito revoltantes e aterrorizantes, porque ele está apegado aos objetos. Para ele, cantar, dançar e conversas sobre prazeres sensoriais são muito agradáveis. No entanto, a atração pelos objetos desaparecerá gradualmente se começarmos a pensar seriamente na natureza irreal deste mundo. As pessoas estão sendo queimadas pelo fogo da luxúria. Todas as medidas calculadas para erradicar esta doença terrível devem ser tratadas amplamente. Todos devem estar plenamente familiarizados com os diferentes métodos que ajudarão a enraizar o inimigo mortal que é a luxúria. Se falharem em um método, podem recorrer a outro. A luxúria é um instinto brutal no homem não regenerado.
Deve-se ter vergonha de repetir repetidamente atos sensuais, quando se tem plena consciência de que o objetivo da vida é a autorrealização, através da conquista da pureza e da prática da meditação constante. Alguém poderia dizer que estes tópicos não deveriam ser tratados abertamente, mas falados em segredo. Isso está errado. Qual é a utilidade de esconder as coisas? Esconder é um pecado. Através do Brahmacharya, supere as misérias da vida mundana e alcance saúde, força, paz de espírito, resistência e progresso material. Obtenha um avanço psíquico, um cérebro claro, uma força de vontade gigantesca, entendimento corajoso e memória retentiva. Você terá energia abundante e poder para enfrentar as dificuldades na batalha diária da vida e alcançar a imortalidade. Aquele que tem controle perfeito sobre a energia sexual atinge poderes inalcançáveis por qualquer outro meio. As pessoas falam de Brahmacharya, mas homens práticos são raros. Uma vida de continência é realmente cercada de dificuldades, mas o caminho torna-se suave para um homem de determinação de ferro, paciência e perseverança. Queremos homens práticos no campo, que sejam brahmacharis práticos e possam impressionar as pessoas por seu físico forte, vidas ideais, caráter nobre e força espiritual. Conversa fiada não tem utilidade alguma. Já tivemos faladores inúteis o suficiente, que alguns homens práticos se apresentem e liderem os jovens por suas vidas exemplares e aura espiritual. Deixe-me lembrar mais uma vez. O exemplo é melhor que o preceito. A vida média da humanidade caiu para 40 anos, em comparação com os 100 anos de antigamente. Cada pessoa que deseja o bem do país deve pensar sobre este estado de coisas desastroso e aplicar os remédios adequados a tempo. O bem-estar futuro depende inteiramente dos jovens. É dever dos sannyasins, os santos e renunciantes, professores e pais, reintroduzirem a vida de celibato. Você é muito querido por mim, pois está trilhando o caminho da verdade e lutando sinceramente. Você está no caminho da autorrealização. Por isso lhe dou este conselho. Você é Nitya, Suddha, Buda, Mukta Atman. A alma que é eternamente pura, consciente e livre. Sinta isso, afirme este direito de nascença em meio a outros trabalhos variados. Isso é melhor do que a vida em cavernas. Este é o yoga integral e dinâmico da ação. Este foi o yoga de Shankara e de Buda também. Meus queridos irmãos, lembrem-se de que vocês não são este corpo perecível de carne e ossos. Vocês são o imortal e onipresente Sat Chit Ananda. Existência, consciência e bem-aventurança absolutas. Vocês podem alcançar este estado supremo apenas levando uma vida de verdadeiro brahmachari. Concluindo, rezo fervorosamente com as mãos postas para que vocês lutem sinceramente para controlar a paixão, a inimiga da paz e da prosperidade, através do sadhana, que é a sua prática espiritual disciplinada. Um verdadeiro brahmachari é um poderoso imperador deste mundo. Minhas saudações silenciosas a todos os brahmacharis, glória a eles. Rezo para que as autoridades educacionais e os mais velhos prestem especial atenção a este assunto vital para a elevação das futuras gerações. Que o esplendor divino brilhe em seus rostos e que a paz divina permaneça em vocês para sempre. Om Shanti, Shanti, Shanti. Capítulo 1. O que é Brahmacharya? Brahmacharya é pureza no pensamento, na palavra e na ação. Brahmacharya é celibato e continência. Ele inclui o controle não apenas dos órgãos reprodutivos, chamados de índrias de reprodução, mas também de todos os outros sentidos. Em um sentido amplo, o termo denota a ideia de viver nos Vedas e em Deus. Brahmacharya inclui a construção do caráter e a moldagem correta da personalidade. É um requisito essencial, algo de importância vital. Dizem que conhecimento é poder, mas eu afirmo com experiência prática que o caráter é poder, e que o caráter é muito superior ao conhecimento. Mesmo o yama, que é o primeiro passo do Raja Yoga, consiste na prática de ahimsa, que é a não violência. Satya, a verdade. Asteya, não roubar. Brahmacharya e aparigraha, que é o não recebimento de presentes, ou a não possessividade. Entre estes, o Brahmacharya é o mais importante.
No Jnana Yoga, o controle de si mesmo é a base para o estudante. No Mahabharata, você encontrará que existem muitos ramos do Dharma, mas o controle é a base de todos eles. Brahmacharya é o voto de celibato pelo qual se alcança a autorrealização ou se chega a Brahman, a realidade absoluta. O termo celibato vem do latim caelebs, que significa solteiro. Brahmacharya é uma palavra divina. É a essência do yoga. Através de avidya, a ignorância, isso é esquecido. É o yoga supremo, que o Senhor Krishna enfatiza repetidamente em sua canção imortal, o Bhagavad Gita. No capítulo 6, verso 14, afirma-se claramente que o voto de Brahmacharya é uma necessidade para a meditação. No capítulo 17, ele diz que o Brahmacharya é um dos requisitos para a austeridade do corpo, o Sharira Tapas. No capítulo 8, vemos que os yogis praticam o Brahmacharya para alcançar o objetivo supremo. Isso também é encontrado na Katha Upanishad. Deus é rasa, a essência pura. E esta essência divina se manifesta no homem como o Virya, o fluido vital. Você pode alcançar a bem-aventurança eterna através da conquista do rasa, ou Virya, que é o seu fluido vital e essência seminal. Brahmacharya significa o controle do sêmen, o estudo dos Vedas e a contemplação constante em Deus. Conforme definido pelo sábio Yajnavalkya, o Brahmacharya consiste em abster-se de Maithuna, que é todo e qualquer prazer sexual, para sempre, em todos os lugares e em todas as condições, seja fisicamente, mentalmente ou por meio de palavras. O Virya, essa força vital, só é plenamente atingido quando você está estabelecido no Brahmacharya e vice-versa. Brahmacharya é o Akshara, ou seja, a conduta e o comportamento através dos quais você alcança o Brahman, a realidade suprema. Disse que o Akshara é o primeiro e mais importante dever de um praticante. O Brahmacharya divide-se em dois tipos, o físico e o mental. O físico é o controle do corpo, o mental é o controle dos pensamentos negativos. No Brahmacharya mental, nenhum pensamento impuro entra na mente. Este é um pouco mais difícil que o físico, mas através de um esforço sincero, você pode se estabelecer nele. Mantenha sempre essa ideia de pureza mental diante de você e a realizará em breve. Brahmacharya significa o controle não apenas dos órgãos reprodutivos, mas de todos os sentidos, em pensamento, palavra e ação. A porta para o Nirvana, ou a perfeição, é o Brahmacharya completo. O celibato total é a chave mestra para abrir os reinos da felicidade celestial e o caminho para a morada da paz suprema. A satisfação de cada desejo mundano é uma barreira para o espírito. A carne deve ser a serva absoluta do espírito, voltada para as coisas elevadas. O homem foi criado para uma vida em comunhão espiritual com o divino, mas cedeu à sedução de forças negativas que se aproveitaram de sua natureza sensorial para afastá-lo da contemplação. Portanto, a bondade moral consiste em renunciar aos prazeres sensoriais, separando-se do mundo mentalmente através do discernimento e do desapego, vivendo exclusivamente pelo Espírito e imitando a perfeição e pureza de Deus. O Brahmacharya é uma flor de primavera que exala a imortalidade de suas pétalas. As virtudes da resistência e da bravura estão intimamente ligadas ao cultivo da castidade. Tecnicamente, Brahmacharya significa autocontrole, particularmente o domínio perfeito sobre o órgão sexual e a libertação da luxúria em pensamento, palavra e ação. A abstinência estrita não se refere apenas ao ato sexual em si, mas também a manifestações autoeróticas, à masturbação e a todas as práticas sexuais desviantes. Deve envolver ainda uma abstenção permanente de fantasias eróticas e devaneios voluptuosos. Através da prática do yoga, o sêmen é transmutado em Ojas Shakti, que é a energia espiritual armazenada no cérebro. O yogi que realiza essa transmutação terá um corpo perfeito, haverá charme e graça em seus movimentos e ele poderá viver tanto quanto desejar. É por isso que o Senhor Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita: torne-se um yogi, ó Arjuna.
O Brahmacharya é a libertação dos pensamentos e desejos sexuais. É destinado tanto a homens quanto a mulheres. Grandes figuras como Bhishma, Hanuman, Lakshman, Mirabai e Gargi foram todos exemplos de brahmacharis. O sábio Shankara diz que o brahmacharya, ou a castidade impecável, é a melhor das penitências. Tal celibatário é, na verdade, divino. O brahmacharya traz progresso material e avanço psíquico. É uma arma poderosa para travar guerra contra os inimigos internos, como o kama, que é o desejo, krodha, a raiva, e lobha, a ganância. Ele contribui para uma alegria perene e uma felicidade que não decai. Dá uma energia tremenda, cérebro claro, força de vontade gigantesca e uma ótima vichara shakti, que é o poder de investigação e discernimento espiritual. Somente através do brahmacharya você pode ter avanço físico, mental e espiritual. Cada um de vocês deve se esforçar ao máximo para moldar seu caráter adequadamente. Toda a sua vida e seu sucesso dependem inteiramente da formação do seu caráter. Todas as grandes pessoas do mundo alcançaram sua grandeza através do caráter, e apenas através dele. As mentes mais brilhantes da história conquistaram sua fama, reputação e honra exclusivamente através da força de seu caráter. A seguir, apresento os 8 angas, ou membros, que compõem o Brahmacharya. É necessário compreender que existem 8 tipos de quebras, por assim dizer, na prática do Brahmacharya ininterrupto ou na disciplina do celibato que não se rompe. Você deve evitar estas 8 interrupções com um cuidado extremo, com um esforço sincero e com uma circunspeção vigilante. O primeiro é darshana, que consiste em olhar para o sexo oposto com desejo. O segundo é sparshana, o desejo de tocar, abraçar ou simplesmente estar fisicamente perto de uma pessoa do sexo oposto. O terceiro é keli, que são as brincadeiras amorosas ou os jogos de sedução. O quarto é kirtana, o ato de elogiar ou exaltar as qualidades de alguém do sexo oposto para os seus amigos. O quinto é guya bhashana, que é o ato de conversar com alguém em particular ou em segredo. O sexto é sankalpa, que é o pensamento luxurioso ou a visualização mental. O sétimo é adhyavasaya, a forte determinação ou o plano deliberado de ter o conhecimento carnal. E o oitavo é kriya nivriti, que é o desfrute sexual físico propriamente dito. Apenas aquele que está livre de todos os itens mencionados acima pode ser chamado de um verdadeiro brahmachari. Um real praticante desta disciplina deve evitar implacavelmente estas 8 quebras. Saiba que uma falha em qualquer um desses votos é considerada uma quebra do seu brahmacharya. Este ponto deve ser muito bem guardado e gravado em sua mente. O sábio Manu afirma que os estudantes, enquanto estiverem no período de sua vida escolar, devem cultivar o hábito de controlar todos os seus órgãos sensoriais, renunciando ao uso de bebidas, perfumes, guirlandas de flores, licores e evitando o contato próximo. Devem também evitar coisas excessivamente quentes ou picantes e todos os atos de violência. Devem abdicar do uso de óleos, pomadas oculares, sapatos, guarda-chuvas, jogos de azar, fofocas, mentiras e o ato de olhar com desejo. O estudante nunca deve, nem mesmo em seus sonhos, permitir o desperdício de sua virya. Se ele o fizer voluntária ou conscientemente, ele falha gravemente em seu dever. Isso é como a morte para ele. É um pecado e significa que ele caiu vítima de suas próprias fraquezas. Por meio do sadhana adequado, que é a sua prática espiritual diária, ele deve lutar para preservar a energia vital. A essência vital, o mistério do virya. Através do brahmacharya, e somente através dele você poderá obter os avanços físicos, mentais e espirituais nesta vida. Falemos agora sobre a virya, o fluido vital. O alimento que consumimos transforma-se em suco ou quilo. Do quilo, forma-se o sangue. Do sangue, produz-se a carne. Da carne vem a gordura. Da gordura, formam-se os ossos. Dos ossos, surge a medula. E por fim, da medula, é fabricado o sêmen. A virya, o sêmen, provém da própria medula que jaz oculta dentro dos ossos. Ela é encontrada em um estado sutil,
em todas e cada uma das células do corpo humano. Veja o processo. O alimento fabrica o quilo, do quilo vem o sangue, do sangue a carne, da carne a gordura, da gordura o osso, do osso a medula, e da medula o sêmen. Estes são os chamados saptajatos, os 7 elementos ou tecidos fundamentais que sustentam esta vida e este corpo. Note aqui quão precioso é o sêmen. Ele é a última essência de todo o processo metabólico. É a essência das essências. O sêmen é a quintessência de todo o alimento e de todo o sangue. De acordo com a ciência médica moderna, uma gota de sêmen é fabricada a partir de 40 gotas de sangue. No entanto, de acordo com a sabedoria milenar do Ayurveda, ela é elaborada a partir de 80 gotas de sangue. Assim como o açúcar está presente em toda a extensão da cana-de-açúcar, e assim como a manteiga está presente em todo o leite, o sêmen também permeia e está presente em todo o corpo sutil e físico. Assim como o soro de leite torna-se ralo e fraco após a retirada da gordura da manteiga, o sêmen também se torna ralo e empobrecido pelo seu desperdício constante. Quanto maior for o desperdício dessa energia, maior será a fraqueza sentida pelo homem. Nas escrituras sagradas conhecidas como Yoga Shastras, é dito claramente que a perda do sêmen traz a morte, enquanto a sua preservação absoluta dá a vida. O sêmen é a real vitalidade no ser humano. É o seu tesouro mais escondido e valioso. É essa energia que confere o Brahma Tejas, aquele brilho divino e magnético ao rosto, e dá uma força indomável ao intelecto. Os 2 testículos, que estão protegidos na bolsa escrotal, são glândulas secretoras fundamentais. As células desses tecidos foram dotadas com a propriedade peculiar e divina de secretar o sêmen a partir do sangue purificado. Assim como as abelhas trabalham incansavelmente para coletar o mel no favo, gota a gota, as células dos testículos coletam o sêmen, gota a gota, extraindo-o do sangue. Esse fluido é então levado por canais até as vesículas seminais. Sob o estado de excitação, ele é expelido do corpo. Para uma compreensão ainda mais profunda da anatomia e das funções desses órgãos internos, recomenda-se a consulta a livros técnicos, pois este conhecimento é necessário para o praticante. Passarei agora para a porção mais crucial, o Sodhana, ou os métodos práticos para preservar este fluido vital. Como vimos, no Ayurveda, o sêmen é o último dhatu, formado a partir de Maja, a medula óssea. Saiba que existem 3 divisões ou funções em cada um desses elementos. O sêmen tem a função de nutrir o seu corpo físico, o seu coração emocional e o seu intelecto racional. Aquele homem que utiliza de forma equilibrada o seu corpo, o seu coração e o seu intelecto, pode, de fato, alcançar o Brahmacharya perfeito. Um lutador ou atleta que utiliza exaustivamente apenas o seu corpo físico, mas mantém o seu intelecto e o seu coração subdesenvolvidos, jamais poderá esperar ter um Brahmacharya perfeito. Ele terá apenas um controle parcial do corpo, mas o seu coração e a sua mente continuarão escravos dos sentidos. O sêmen que pertence ao coração e à mente certamente fluirá para fora se um aspirante realizar apenas o japa e a meditação, sem desenvolver o coração e sem praticar exercícios físicos. Se ele negligenciar essas áreas, terá apenas um Brahmacharya mental. Aquela porção do sêmen que deveria nutrir o coração e o corpo acabará sendo expelida. No entanto, um yogi avançado, que mergulha profundamente na meditação, terá um Brahmacharya pleno, mesmo que não realize exercícios físicos. Pense em uma árvore. Ela extrai a essência da terra, e essa essência circula por toda a árvore, por seus ramos, galhos, folhas, flores e frutos. A cor brilhante e a vida que vemos nas folhas e nas flores devemos ser Yaserusa, essa seiva vital. Da mesma forma, a viria, que é manufaturada pelas células dos testículos a partir do sangue, dá cor e vitalidade a este corpo e aos seus diferentes órgãos. Conta-se que um dos estudantes de Janvantari, o mestre da medicina, aproximou-se de seu professor após terminar o curso completo de Ayurveda e perguntou: "Ó Bhagavan, por favor, dá-me saber qual é o segredo da saúde." Janvantari respondeu: "Esta viria, ou energia seminal, é verdadeiramente o Ottama, a alma. O segredo da saúde reside na preservação desta força vital. Aquele que desperdiça esta energia não pode ter desenvolvimento físico, mental, moral ou espiritual. Se a secreção espermática nos homens é contínua, ela deve ser expelida
ou reabsorvida. Como resultado das investigações científicas mais pacientes e preservadoras, sabe-se que, sempre que as secreções seminais são conservadas e, consequentemente, reabsorvidas pelo sistema, elas agem enriquecendo o sangue e fortalecendo o cérebro. O Dr. D.O. Lewis pensava que a conservação deste elemento é essencial para a força do corpo, o vigor da mente e a agudeza do intelecto. Outro escritor, o Dr. I.P. Miller, escreve que todo desperdício de secreções espermáticas, seja voluntário ou involuntário, é um desperdício direto da força vital. É quase universalmente aceito que o elemento mais escolhido e nobre do sangue entra na composição da secreção espermática. Se estas conclusões estão corretas, segue-se que uma vida casta é essencial para o bem-estar do homem. Para proteger o sêmen, considera-se essencial o uso constante de uma faixa de pano vermelho escuro sobre as partes íntimas, pois isso ajudaria a evitar emissões noturnas e o crescimento excessivo dos testículos. Também é considerado adequado para um celibatário usar sempre sandálias de madeira, pois dessa forma, o sêmen será conservado. Os olhos serão beneficiados, a vida será prolongada, e a santidade e o brilho aumentarão. Saiba que, uma vez que a viria é perdida, ela nunca poderá ser totalmente recuperada em sua vida, apenas por meio da ingestão de grandes quantidades de amêndoas, tônicos nervosos, leite, creme, queijo, ou preparados ayurvédicos como o Chavanaprasha ou o Maharadwaja. Este fluido, quando preservado cuidadosamente, serve como uma chave mestra para você abrir as portas dos reinos de Deus, ou do Atman, da bem-aventurança celestial, e para todos os tipos de conquistas elevadas na vida. O voto de Brahmacharya, o voto de celibato, lhe dará uma proteção segura contra a tentação. É uma arma poderosa para atacar a luxúria. Se você não fizer um voto de celibato, a mente irá tentá-lo a qualquer momento. Você não terá força para resistir às tentações e se tornará uma vítima certa. Aquele que é fraco e afeminado tem medo de assumir o voto. Ele inventa várias desculpas e diz: por que eu deveria estar preso a um voto? Minha vontade é forte e poderosa. Posso resistir a qualquer tipo de tentação. Estou fazendo Upasana, que é a meditação em Deus. Estou praticando a cultura da vontade. No longo prazo, ele se arrepende, pois não tem controle real sobre os sentidos. Apenas o homem em quem o desejo sutil pelo objeto a ser renunciado ainda espreita no canto da mente traz esse tipo de desculpa. Você deve compreender corretamente e possuir discernimento e desapego. Somente então sua renúncia será duradoura e permanente. Se a renúncia não for o resultado do discernimento e do desapego, a mente estará simplesmente esperando por uma oportunidade para recuperar o objeto que foi renunciado. Se você se sente fraco, faça um voto de celibato por 1 mês e depois estenda-o para 3 meses. Você ganhará alguma força. Assim será capaz de prolongar o período para 6 meses e, gradualmente, poderá estender o voto para 1, 2 ou 3 anos. Durma separadamente e realize japa, kirtan e meditação vigorosa diariamente. Você passará a odiar a luxúria. Agora, você experimentará liberdade e uma alegria indescritível. Sua parceira ou parceiro de vida também deve praticar japa, meditação e kirtan diariamente. Dando continuidade à nossa série, entramos agora no 2º capítulo, onde Swami Sivananda detalha a glória e a necessidade absoluta desta disciplina para qualquer forma de sucesso na vida. Mantive o rigor da tradução integral e a expansão necessária para a sua narração. Capítulo 2. A glória do Brahmacharya. O Brahmacharya é um requisito indispensável. O homem degradou-se a um grau extremo ao tornar-se um fantoche da paixão. Infelizmente, ele se transformou em uma máquina imitativa. Perdeu seu poder de discernimento e afundou na forma mais abjeta de escravidão. Que situação lamentável de fato. Se ele deseja recuperar seu estado divino perdido e sua glória brâmica, todo o seu ser deve ser transformado.
Seu desejo sexual deve ser completamente transmutado através do cultivo de pensamentos sublimes e divinos e pela prática da meditação regular. A transmutação do desejo sexual é um caminho muito potente, eficaz e satisfatório para a realização da bem-aventurança eterna. O Brahmacharya é a própria fundação do yoga. Assim como uma casa construída sobre um alicerce podre certamente cairá, você também cairá de sua meditação se não tiver estabelecido adequadamente a base, ou seja, a prática do Brahmacharya. Você pode meditar por um período de 12 anos e, ainda assim, não terá sucesso no Samadhi, o estado de superconsciência e união divina, se não tiver destruído a luxúria sutil ou a semente do desejo que permanece nos recessos mais profundos do seu coração. Você terá que procurar cuidadosamente por este inimigo terrível, a luxúria, que jaz escondido em vários cantos da mente. Você poderá detectar sua presença apenas se for vigilante. Um autoexame intenso é uma necessidade absoluta. Assim como inimigos poderosos só podem ser conquistados se você os atacar de todos os lados, você também só poderá manter os sentidos poderosos sob controle se os vigiar de todos os ângulos, de dentro e de fora, de cima e de baixo. Não se deixe levar pela ilusão de que erradicou a luxúria completamente apenas ajustando um pouco a dieta, praticando um pouco de pranayama, exercícios respiratórios, e fazendo um pouco de japa, pensando que não tem mais nada a fazer. A tentação, ou mara, a força da ilusão, pode dominá-lo a qualquer momento. A vigilância eterna e um sadhana rigoroso são essenciais. Você não pode alcançar o Brahmacharya perfeito com um esforço limitado. Assim como uma metralhadora é necessária para matar um inimigo poderoso, um sadhana constante, vigoroso e poderoso é necessário para aniquilar o inimigo da luxúria. Não tenha um falso contentamento com o seu pequeno sucesso no Brahmacharya. Não se encha de orgulho por sua pequena conquista no celibato. Se você for colocado à prova, falhará irremediavelmente. Você deve estar sempre consciente de suas deficiências e deve lutar constantemente para se livrar delas. O esforço máximo é necessário. Somente então você terá um sucesso pleno nesta direção. É fácil domar um tigre, um leão ou um elefante. É fácil brincar com uma naja. É fácil caminhar sobre o fogo e beber as águas do oceano. É fácil arrancar as montanhas do Himalaia. É fácil obter vitória no campo de batalha. Mas é extremamente difícil erradicar a luxúria. No entanto, você não precisa se desesperar nem um pouco. Tenha fé em Deus, em seu nome e em sua graça. A luxúria não pode ser completamente arrancada da mente, exceto pela graça do Senhor. Você está destinado ao sucesso se tiver fé nele. Com essa fé, você pode destruir a luxúria num piscar de olhos. O Senhor faz o mudo falar e o coxo subir uma colina íngreme. O mero esforço humano sozinho não será suficiente. A graça divina é necessária. Deus ajuda quem se ajuda. Se você fizer uma entrega total de si mesmo, a própria Mãe Divina realiza o sadhana por você. Os sentidos são muito turbulentos. Pensem como um médico ataca um vírus poderoso de todos os lados, usando várias estratégias como pomadas, injeções, misturas e pós. Da mesma forma, os sentidos devem ser controlados por vários métodos simultâneos: jejum, restrição na dieta, pranayama, japa, kirtan, meditação e o vichara, a investigação sobre quem sou eu. Além disso, utiliza-se o pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos, o dhamma, que é o autocontrole, os asanas, posturas físicas, bandhas e mudras, técnicas de canalização de energia do Hatha Yoga, o controle do pensamento e a destruição das vasanas, que são as tendências e desejos latentes na mente. Um glutão nunca poderá sonhar em se tornar um brahmachari. O controle da língua é um requisito essencial se você deseja observar o voto do brahmacharya. Existe uma conexão íntima entre a língua e o órgão de geração. A língua é um órgão de conhecimento.
Jnana Indriya, nascido da porção sátvica, pura, do Tanmatra, elemento sutil da água. O órgão de geração é um órgão de ação, Karma Indriya, nascido da porção rajásica, ativa, passional, do mesmo elemento água. Eles são órgãos irmãos, pois sua fonte é a mesma. Se a língua é estimulada com comida rajásica e excitante, imediatamente o órgão reprodutor também se excita. Deve haver seleção e restrição na dieta. A comida de um brahmachari deve ser simples, suave, sem especiarias picantes, não irritante e não estimulante. A moderação na comida é muito necessária. Encher demais o estômago é altamente prejudicial. As frutas são muito benéficas. Você deve comer apenas quando estiver realmente com fome. O estômago o enganará às vezes. Você pode ter uma fome falsa, mas quando se sentar para comer, não terá apetite. Restrições dietéticas e jejuns são auxiliares muito úteis para controlar a mente carnal. Você não deve ignorá-los ou menosprezá-los sob hipótese alguma. A importância do brahmacharya segundo as escrituras. As shrutis, as escrituras sagradas reveladas, declaram: este Atman não é alcançável por um homem fraco. No Bhagavad Gita, você encontrará: desejando o qual o brahmacharya é realizado, ó Arjuna. E também, triplo é o portão do inferno, destrutivo para o eu, luxúria, ira e ganância. Portanto, que o homem renuncie a estes três. Mate este poderoso inimigo, a paixão, pela observância do brahmacharya. Na filosofia do yoga, muita ênfase é colocada na importância desta prática. Note o que diz a Shiva Samhita. A morte é apressada ao deixar o sêmen sair do corpo. A vida é salva e prolongada ao preservá-lo dentro do corpo. Portanto, o sêmen deve ser preservado com muito cuidado. Não há dúvida de que as pessoas nascem e vivem uma vida saudável ao preservar o sêmen, e morrem prematuramente por falta dele ao deixá-lo sair do corpo. Sabendo disso, o yogi deve sempre preservar o fluido vital e levar uma vida de estrito celibato. Eminentes médicos europeus também apoiam as declarações dos yogis da Índia. O Dr. Lewis diz: todos os fisiologistas eminentes concordam que os átomos mais preciosos do sangue entram na composição do sêmen. O Dr. Nichols afirma: é um fato médico e fisiológico que o melhor sangue no corpo vai formar os elementos de reprodução em ambos os sexos. Em uma vida pura e ordenada, essa matéria é reabsorvida. Ela volta para a circulação pronta para formar os mais finos tecidos cerebrais, nervosos e musculares. Este fluido vital do homem, quando levado de volta e difundido através de seu sistema, torna-o viril, forte, corajoso e heróico. Se desperdiçado, deixa-o efeminado, fraco, fisicamente debilitado e propenso à irritação sexual, além de causar funções desordenadas, um sistema nervoso miserável, epilepsia, várias outras doenças e até a morte. A suspensão do uso dos órgãos generativos é acompanhada por um aumento notável do vigor corporal, mental e espiritual. O Dr. Lewis refere-se ao caráter moral ideal de São Paulo e de Sir Isaac Newton, afirmando que a debilidade do intelecto, especialmente da memória, caracteriza a alienação mental daqueles que levam uma vida licenciosa. De acordo com os Vedas, a vida de celibato até o 24º ano, o 306º ano e o 48º ano é chamada de brahmacharya inferior, médio e superior, respectivamente. Segundo o conceito de Purusha Chatar, um homem deve observar a castidade até os 24 anos. A vida de chefe de família, grihasta, deve seguir até os 55 ou 60 anos. Após os 50, os Aryans deveriam ir para o Tapovan, floresta de austeridades, em busca de Deus. A vida de renúncia, busca pela verdade e isolamento, Vanaprastha, segue até os 75 anos, e a vida de monge mendicante, bhikkhu, é vivida até a morte. Hoje em dia, crianças geram crianças. Casamentos precoces causaram degeneração física e a perda prematura do sêmen. O homem,
com seu intelecto vangloriado, tem lições a aprender com os pássaros e animais. Leões, elefantes e outros animais poderosos possuem melhor autocontrole do que os homens. Os leões coabitam apenas uma vez por ano. Após a concepção, as fêmeas nunca permitem que os machos se aproximem até que os filhotes sejam desmamados, e elas mesmas se tornem saudáveis e fortes novamente. Apenas o homem viola as leis da natureza e, consequentemente, sofre de inúmeras doenças. Ele se degenerou a um nível muito inferior ao dos animais nesse aspecto. Ahara, Nidra, Baya e Maituna, alimentação, sono, medo e cópula, são comuns tanto aos animais quanto aos homens. O que diferencia um homem de um animal é o Dharma, retidão, Viveka, discernimento, e Vichara Shakti, o poder de pensar. Se ele não possui estas faculdades superiores, ele é apenas um animal de duas pernas. Eminentes médicos do Ocidente afirmam que vários tipos de doenças surgem da perda de sêmen. Particularmente na juventude. Surgem furúnculos no corpo, acne ou erupções no rosto, olheiras azuladas ao redor dos olhos, ausência de barba, olhos encovados, rosto pálido com anemia, pobreza de sangue, perda de memória e de visão, miopia, descarga de sêmen junto com a urina, aumento ou dor nos testículos, debilidade, sonolência, preguiça, melancolia, palpitação cardíaca, dispneia, dificuldade respiratória, tísica, tuberculose, dores nas costas, quadris, cabeça e articulações. Além disso, rins fracos, incontinência urinária noturna, mente instável, falta de poder de raciocínio, pesadelos e inquietação mental. O bem-estar futuro das nações repousa inteiramente no Brahmacharya, e somente nele. É dever dos sannyasins, renunciantes, e yogis treinar os estudantes no Brahmacharya, ensinar asanas e pranayama, e disseminar o conhecimento do Atman por toda parte. Eles podem fazer muito para melhorar a situação, pois são homens dedicados. Devem sair de suas cavernas e eremitérios para o Lokasangra, o bem da humanidade. Eles devem sacudir um pouco de sua maya, ilusão de isolamento, pois agora tudo é Brahman, Sarvam Kalvidam Brahma, para eles. O dever dos pais, guardiões, professores e professores universitários é, portanto, levar eles mesmos uma vida de celibato e treinar os jovens no Brahmacharya também. Treinar a juventude significa construir uma nação. A importância do celibato foi enfatizada por nossos grandes rishis. O Senhor Krishna, portanto, diz que aquele que está no caminho do yoga deve estar com o coração sincero, destemido e firme no voto de Brahmacharya. Ele afirma enfaticamente que todos os que desejam atingir a meta devem praticar o celibato. Não é possível para você entrar no caminho espiritual que leva à união com Deus a menos, e até que você controle a luxúria e se estabeleça no Brahmacharya. Qualquer sistema de educação que não seja baseado nos princípios do Brahmacharya e não tenha em seu currículo o estudo obrigatório da literatura clássica e sagrada está fadado ao fracasso. Sem um Brahmacharya perfeito, você não pode ter um progresso espiritual substancial. Não há meia medida no caminho espiritual. Controle o corpo primeiro, depois purifique seus pensamentos através da oração, japa, kirtan, vichara e meditação. Faça uma resolução firme. Eu serei um brahmachari perfeito a partir de hoje. Que o Senhor lhe dê força espiritual para resistir à tentação e aniquilar a luxúria. Segredo da saúde e longevidade. Ar puro, água pura, comida saudável, exercícios físicos, jogos ao ar livre, caminhadas rápidas, remo, natação e esportes leves como o tênis contribuem para a manutenção da boa saúde, força e alto padrão de vitalidade. Existem de fato muitos caminhos para ganhar saúde e força, e esses caminhos são, sem dúvida, requisitos indispensáveis, mas o Brahmacharya é o mais importante de todos. Sem o Brahmacharya, todos os seus exercícios não são nada. O Brahmacharya é a chave mestra para abrir os reinos da saúde e da felicidade. É a pedra angular do edifício da bem-aventurança e da felicidade pura. É a única coisa específica que mantém a verdadeira virilidade. A energia vital,
A Virya, que sustenta sua vida, que é o prana dos pranas, que brilha em seus olhos cintilantes e irradia em suas bochechas brilhantes, é um grande tesouro para você. Lembre-se bem deste ponto. Compreenda plenamente a importância e o valor desta essência vital da vida. Virya é todo o poder. Virya é toda a riqueza. Virya é Deus. Virya é Deus em movimento. Virya é a Vibhuti, manifestação de Deus. O Senhor Krishna diz no Gita, Paurusham Nrishu, eu sou a virilidade nos homens. Virya é a essência da vida, do pensamento, da inteligência e da consciência. A prática do celibato aumenta imensamente a energia e a força mental de alguém. A energia mental é muito superior à força física. Olhe para Mahatma Gandhi. Fisicamente, ele era frágil, mas sua tremenda força mental deveu-se ao seu brahmacharya e à sua abstinência. A continência é a pedra angular ou o fundamento sobre o qual o pedestal de Mukti, a libertação final do ciclo de renascimentos, repousa. Se a fundação não for muito forte, a superestrutura cairá quando houver chuvas fortes. Da mesma forma, se você não estiver estabelecido no brahmacharya, o voto de celibato e pureza em pensamento, palavra e ação, se sua mente for agitada por pensamentos malignos, você cairá. Você não pode alcançar o cume da escada do yoga, a união do ser individual com o absoluto, ou o mais alto Nirvikalpa Samadhi, o estado de consciência pura e imperturbável, onde não há distinção entre o observador e o objeto. Aquele que possui mesmo um pouco de brahmacharya, o autocontrole sexual, superará uma crise de qualquer doença muito facilmente. Se um homem comum leva um mês para se recuperar, este homem estará completamente bem em uma semana. Pelo estabelecimento da continência, obtém-se vigor. O yogi, o praticante de yoga que busca a autorrealização, obtém siddhi, a perfeição ou poderes psíquicos extraordinários, ao atingir o perfeito brahmacharya, o celibato físico e mental. Isso o ajuda a alcançar o conhecimento divino e outras perfeições. Quando há pureza, os raios da mente não se dissipam, o foco da mente torna-se fácil. Concentração e pureza caminham juntas. Embora um sábio fale apenas poucas palavras, uma profunda impressão é produzida na mente dos ouvintes. Isso se deve à sua Ojas Shakti, a energia espiritual vital transmutada a partir da essência criativa, que é conservada pela preservação do sêmen e sua transmutação. A prática do brahmacharya, o celibato disciplinado, dá força interior, boa saúde, paz de espírito e vida longa. Revigora a mente e os nervos. Ajuda a conservar a energia física e mental. Aumenta a força, o vigor e a vitalidade. Dá poder para enfrentar dificuldades na batalha diária da vida. Um perfeito brahmachari, aquele que vive em absoluta castidade e estudo constante, pode mover o mundo e pode comandar a natureza e os 5 elementos como Jnanadeva, o santo poeta e mestre yogi. Vocês perceberam, meus queridos amigos, a importância do brahmacharya, a conduta de vida que leva ao divino? Vocês reconheceram, queridos irmãos, o verdadeiro significado e a glória do brahmacharya, a pureza essencial? Como podem esperar ser fortes e saudáveis se a energia que é adquirida através de vários meios com grande dificuldade e a grande preço é desperdiçada diariamente? É impossível ser forte e saudável, a menos que homens e mulheres, meninos e meninas tentem ao máximo manter o brahmacharya, o voto de celibato. O celibato em diferentes religiões através dos tempos. A maior ênfase tem sido colocada no brahmacharya, a abstinência sexual, em cada religião. Em todo o folclore corre a ideia de que a segunda visão e a visão do sobrenatural são especialmente, se não exclusivamente, o privilégio dos celibatários. O Ocidente favorece a explicação de que a poluição destrói a santidade. Uma tribo no Rio Negro impunha o celibato sobre seus xamãs porque acreditavam que o remédio se provaria ineficaz se administrado por um homem casado. Licurgo afirma que os deuses não ouvem aquele que os invoca se ele estiver impuro por conexões sexuais. No Islã, a continência estrita é exigida na peregrinação a Meca. É exigida para a congregação hebraica durante a teofania no Sinai e antes de entrar no templo.
A antiga Índia, o Egito e a Grécia impunham a regra de que o adorador deve se abster de intercurso com o sexo oposto durante e antes da adoração. No cristianismo, a continência era exigida como uma preparação tanto para o batismo quanto para a Eucaristia. O tipo mais elevado de cristão era um celibatário. Professores cristãos louvavam o celibato e o casamento passou a ser, aos olhos deles, apenas um bem secundário para aqueles que são incapazes de observar a continência. Os bispos da Igreja grega são sempre celibatários, sendo escolhidos entre os monges. O monge que se rebaixa ao tocar a pessoa de uma mulher com pensamentos corruptos enquanto aperta sua mão, mantém sua mão no cabelo dela, ou toca uma parte ou outra do corpo dela, traz vergonha e degradação à ordem. O voto de ordenação atual é abster-se de todo intercurso sexual enquanto a vida durar. Os jainistas impõem aos seus munis, os santos ascetas que buscam a libertação total, a regra de abster-se de todas as relações sexuais, de não discutir tópicos relativos a mulheres e de não contemplar as formas das mulheres. A luxúria é condenada. Das miríades de vícios, a luxúria é o pior. Existem outras regras subsidiárias a esta proibindo todas as ações de um tipo impuro, especialmente qualquer ato ou palavra que possa levar a uma quebra da regra principal ou dar origem a uma impressão fora da comunidade de que ela não estivesse sendo estritamente observada. Um bhikkhu, o monge, ou mendicante budista, não deve apenas evitar dormir em qualquer lugar onde uma mulher esteja presente, ou pregar a doutrina sagrada em mais de 1 a 5 palavras para uma mulher, a menos que um homem adulto esteja presente, ou exortar as irmãs, a menos que especialmente designado para isso, ou viajar ao longo da mesma rota com uma mulher em sua rodada de esmolas. Ele deve estar devidamente trajado e deve caminhar com olhos baixos. Ele não deve aceitar um manto de qualquer mulher que não seja sua parente, exceto sob condições especificadas. Ele não deve sentar-se em um lugar isolado com uma mulher, muito menos tocar ou falar com ela com intenção impura.